muito tempo a humanidade vem tentando decifrar esse enigma de Satanás. Ele existe ou é um mito? O salmista nos alerta sobre terrores noturnos, as mortandades que assolam o meio-dia e peste que se propaga nas trevas, Salmo 91. Então a Bíblia nos ensina a fugir de Satanás, que é um ser que peca desde o princípio conforme Deus. Então ele existe ou não existe? Esta é a dúvida de muitos cristãos no dia de hoje, né? E vamos decifrar ao longo de tudo isso aqui. Ele existe dessa forma ou ele não é dessa forma? Paulo nos diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Os Salmos já dizia sobre isso. A carta de Judas nos alerta sobre isso, que esses anjos estão presos em trevas, em correntes eternas, esperando o grande dia do juízo. Não perca, no próximo vídeo aqui no canal falaremos sobre isso. Existe o mito ou não? Fique agora com um testemunho meu. Até mais, paz e graça a todos. Salve, salve, meu povo, graça e paz, né? Um abraço do Tony Neto para vocês. Bom, hoje, gravando aqui num quartinho, né, de hotel onde eu tô, para falar um pouquinho mais sobre o tema demônios, diabo, Satanás, né? Tem gente aí dizendo que Satanás não existe, como eu falei num vídeo meu passado aí, no YouTube, né? Diz que não existe Satanás, mas não me prova 3 versículos bíblicos. Eu já pedi 3 versículos bíblicos, né? Da carta de Judas, que é o versículo 7, 8 e 9, me parece, salvo engano. De 6 a 9, me parece, né? Quando Judas diz que Deus prendeu os anjos que não guardaram em sua casa, né, sua autoridade, e caíram e fizeram coisas contra Deus. Deus os prenderam, né, para o grande dia do juízo em trevas, com correntes eternas. Está escrito lá. Outro, versículo 8, me parece, que quando Miguel, o anjo Miguel, disputava com o diabo, com Satanás, com o demônio, o corpo de Moisés, este não ousou, né? Não ousou lançar sobre o diabo maldição, dizendo apenas que o Senhor te repreenda. E outro, Judas fala na carta dele sobre pastores, né? Abusados e avançados, que maldizem as glórias. O que são as glórias? São essas autoridades espirituais caídas, que eram autoridades, né? Que eram glórias. E Judas diz que esses homens, nos seus desvários, né? Nos seus desvários, na sua loucura, defama essas glórias, essas autoridades, né? Então, quer dizer, a gente não sabe de nada, a gente sabe o supérfluo. Então, tomar cuidado com o que a gente fala, né? Que Judas escreve isso. Sabe o que foi a resposta que eu obtive? Que Judas é uma carta apócrifa. Pois bem, o mesmo que está escrito em Judas 1, está escrito em 2 Pedro, do versículo 9 em diante. A mesma coisa. Então a carta de Pedro também é apócrifa? Eu tenho que fazer esses internautas aí, né, esses teólogos de internet com essa bobagem, mas ninguém me responde essas perguntas. Estão aí esparramando que o diabo não existe, que o diabo é você, é eu, tá? Que o diabo está em nós, que a carne é o diabo. Outra hora eles falam que a lei do decálogo, Êxodo 20, a lei do Sinai, é o diabo, né? Então, veja se pode uma coisa dessa, né? É lógico e evidente que nossa carne foi contaminada por alguém, porque Deus não criou você um demônio. Deus não criou você com a carne corrompida. Ela foi corrompida por um outro ser que não Deus. Está lá no Gênesis, vocês podem ver, Gênesis 3, né? Um outro ser que não é Deus, por um outro ser que capita o mal, que Deus não capita o mal, né? Essa conversa que tem Isaías, que Deus dá as trevas e dá a luz, isso é outro contexto, não que ele criou isso.
Isso é outro contexto da história, tem que pegar outro contexto. Então essa conversa fiada de que o diabo não existe é para você se perder, cuidado. É para você entrar na onda, né? E de repente tudo que você fizer, olha só, hein? De repente, num certo momento da sua vida, tudo que você fizer vai ser natural. Não vai ter problema nenhum mais. Olha só, cuidado, hein? Cuidado, porque você vai falar assim, não, isso não é do diabo. Isso é da carne. E o que fica na carne não contamina a minha alma, porque eu já sou um salvo, um escolhido, um eleito. Outra conversa fiada, tá bom? Só você ler Hebreus 6 que você vai entender isso. Que há a possibilidade de você cair, e se você cair, né? Aliás, a segunda carta de Pedro que eu citei antes aqui, nos últimos versículos, está escrito lá que quem caiu de novo é como que a porca lavada e deitou no lamaçal outra vez. Ou o cão vomitou e comeu seu próprio vômito. Está escrito lá. Cuidado, hein? Outra, Hebreus 6 que eu estava falando, está lá, se você cair, você está crucificando Cristo de novo, né? E desonrando ele diante da sociedade, diante do cosmos. É isso. Porque o que a gente faz não afeta só que não, afeta o mundo espiritual. Ok? Isso é com certeza, com certeza. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não vou dizer nome de religião aqui, que isso vai para o YouTube. Então vai me falar que eu sou contra a religião, que eu sou aqui, vai bloquear meu vídeo, eu não quero isso. Então eu quero dizer para vocês de uma outra forma. Eu participava de sessões de coisas espirituais. Vocês podem entender, né? Então falava com espíritos, entidades, né? Falava com espíritos e entidades. O que aconteceu na minha vida? Eu frequentei esses lugares, né? Frequentei esses lugares. E uma entidade chamada Rainha, né? Disse que ia me matar, porque eu saí de lá. Eu larguei, né? Eu pedi emprego, eu arrumei, né? Perguntar se eu queria uma namorada, eu arrumei. E depois de um certo tempo, eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, fui seminarista, né? Estudei lá no seminário com os padres e etc, né? Estudei, sou conhecedor de teologia, formado em teologia, né? Então eu estudei lá com os padres, né? Participei muito tempo de muitos encontros, né? E etc. Mas frequentei essa parte desse outro lugar aí, né? E essa entidade falou que eu estava dando ouvido ao homem de branco. Ao homem de branco. Vai escutando, hein? Isso é sério. Então, o homem de branco, eu estava dando ouvido ao homem de branco. O homem de branco é Deus, ok? E elas falavam que não temia, porque eles falavam, não temo ele, porque somos capeta mesmo. Falavam desse jeito comigo, né? Então, o dia que eu saí de lá, ela falou lá comigo que ia acabar com a minha vida, tá? Então, presta atenção. Quando eu saí de lá, eu invernei numa cachaça danada. Eu tinha 13 anos. 13 para 14 anos, certo? Até aí eu tinha essa mexida, né? E, então eu resolvi sair de lá. Resolvi sair de lá porque eu perdi o emprego, porque ela falou que eu estava dando ouvido ao homem de branco. E que eu tinha que prestar conta para ela que se eu quisesse o emprego de volta. E a namorada que eu tinha arrumado, se eu quisesse a namorada de volta, eu tinha que ir lá. Eu fui lá, briguei e falei que não punha os pés lá mais, ok? Então ela falou assim que ia me matar. Você pode sair, mas eu vou te matar, vou acabar com a sua vida. Depois disso, estou resumindo, viu? Depois disso eu invernei numa cachaça feia. Bebia cachaça 24 horas, vivia uma vida de mendigo, né? Bem dizer de mendigo, né? Era pobre demais na época. E bebia cachaça o tempo todo. Falava com a minha mãe que eu estava trabalhando, que eu trabalhava em um restaurante à noite, noite inteira à beira da estrada. Mas era mentira, eu estava lá no meio das prostitutas, dos homossexuais, né? Que estava na beira da estrada, eu estava lá no meio, nas drogas, na bebedeira. Estava lá, mas eu não usava droga não, eu bebia, só bebia. Então bebia demais, certo? Então veja bem, ela, minha mãe falou, mas o que está acontecendo com meu filho tão novo, né? Tão novo. Pois bem, até que um dia eu tive uma visão, um sonho, na madrugada, que eu levantava 4 horas da manhã para trabalhar. Depois de ter saído do restaurante, né? Lógico. Então, um certo dia, umas 4 horas da manhã, eu tive um sonho ou uma visão,
né? Entenda como queira. E nessa visão eu via os espíritos numa parte escura da minha vida. Então meu lado esquerdo era um lado escuro, né? E eu via eles falando meu nome, me chamando, falando dessa forma assim, olha, eu falei que você é meu, me chamar de Branco, ô Branco, eu falei que você era meu, então eu vim hoje dominar a sua vida, vim te buscar. Falei, não, mas eu não vou com vocês. Daí eu tinha aquelas risadas, aquelas coisas todas, né? Falei isso na igreja uma vez aí, quando eu frequentava a denominação, não deram muito crédito não. Né? Duvidaram. É gente religiosa, hein? Duvidaram. Então, eu tive essa visão, e na visão eles falaram quem buscar. Eu falava que não, né? Aí, de repente, na visão apareceu 2 anjos, assim, do meu lado direito aqui, e eu me vi entre as trevas e a luz, do lado de cá escuro, do lado de cá claro. E os anjos, não vi o rosto, não lembro da face, não lembro de nada. Nem dos diabos, nem dos demônios, não lembro. Só sei que os demônios tinham pé de cabra, pé de boi, essas coisas, né? E os anjos, tudo de branco, branquinho, não vi o rosto resplandecia, então não dá para você ver a imagem deles, né? E então eles me deu autoridade sobre eles para mandar eles embora da minha vida. E eu fiz isso lá na visão, mandei eles embora da minha vida. Desde então, nunca mais eu bebi do jeito que eu bebi, mudei, minha vida transformou, fui para a igreja, fui para o seminário estudar com os padres, né, frequentando tudo lá direitinho. Acabou o meu problema disso aí, acabou, né? Mudou totalmente. Parei de fumar, que eu fumava. Foi um negócio esplendoroso, né? E aí, cara, eu falo isso, as pessoas duvidam, né? Até hoje, eu sinto perturbação dessas entidades lá. Até hoje, eu que não me cuido não para ver. Ok? E o cara fala que o diabo não existe, que o diabo é você, que o diabo é carne. É carne. A carne é contaminada. Então, obras da carne, quando você fala, porque ela foi contaminada por alguém ou por algo, por um ser. O ser que Jesus falou, que é homicida desde o princípio. Agora, que princípio? Princípio do mundo ou princípio da situação? Ninguém sabe. Né? Desde o princípio de quê? Porque o Apocalipse diz que teve uma batalha lá em cima, no cosmos, no céu. Né? Então nós não sabemos o princípio. Então ele é homicida. Não é você, não é eu, não é a carne. Jesus diz claramente, o diabo, o adversário de vocês, é homicida desde o princípio. Desde o princípio. Então tome cuidado com isso. Abra os olhos de vocês, eu estou dando esse testemunho para vocês, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí o cara vem colocar que não existe diabo e você vai ficar fora de vigilância. Né? E o cara fala que eu sou religioso, eu não sou religioso. Mas você vai ficar fora de vigilância e você pode quebrar a cara, você pode se lascar com essa situação. Antigamente, eles também falavam isso, que o diabo não existe, que a maior arma dele era isso, que ele não existe, que você está livre para fazer o que você quiser. Né? E tudo que você fizer não tem consequência na alma. Quem fazia isso na época dos apóstolos era uma seita chamada os Nicolaítas, citadas no Apocalipse 2, Apocalipse 3, nas cartas às cidades. Leiam lá para vocês verem. Né? A doutrina deles era avançada nos escritos de Paulo. Aquilo que Paulo não falava, eles colocavam. Porque Paulo falou que eu faço o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu não quero eu faço. Né? Negócio assim, para vocês entenderem. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que está em mim. Ou seja, eles pegaram essa parte e acham que o que você faz na carne, a alma não paga. É mentira. Abre os olhos. Beijo do Tony Neto para vocês. Estou aqui. Pode perguntar, pode questionar, não tem problema. Jesus abençoe cada um de vocês. Paz e graça. Até a próxima.